Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Amados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor. Hoje celebramos o 32º domingo do tempo comum, mas a Igreja do Brasil, ela transfere a celebração de todos os santos quando este cai dia de semana. Por exemplo, esse ano foi dia de semana, dia 1º de novembro, então se transfere para o domingo seguinte, para assim atingir mais pessoas e dar uma tonalidade maior de solenidade. Por isso, nós hoje celebramos a solenidade de todos os santos. É uma festa que originou-se nos primeiros séculos da Igreja primitiva, uma festa que veio substituir inúmeras festas pagãs. A Igreja, à medida que se configurava como aquela que se tornava hegemônica no Império Romano, por exemplo, então todas as festa pagã celta e tantas outras festas da época, que eram festas pagãs, são substituídas pela festa oficial da Igreja, esta, no caso, dedicada a todos os santos. Por isso, celebrar todos os santos nada mais é do que recordar a nossa santidade. E é isto que as leituras de hoje se propõem. Vem recordar esta nossa santidade nos dias de hoje. O que significa falar de santidade nos dias atuais. A primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, a partir do versículo 2, mostra justamente esta realidade. É uma realidade de uma igreja que era perseguida, uma igreja que só tinha acabado de começar, estava no início, e logo assim esta igreja já é perseguida, visada. E aqui o autor sagrado vem fazer uma dura crítica aos perseguidores e ao mesmo tempo exaltar aqueles que corajosamente os enfrentaram, deram a sua vida, derramaram o seu sangue em nome da fé. É este o contexto que esta leitura primeira nos coloca. Ou seja, nos fala a partir de uma visão. Esta visão mostra a presença de Deus e a presença dos servos de Deus. Eu vi um outro anjo do lado em que nasce o sol e trazia a marca do Deus vivo, e ainda vinha fazer com que os eleitos de Deus fossem preservados e protegidos, quando diz: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos de nosso Deus. Ou seja, os servos de Deus serão marcados, serão protegidos contra a força do inimigo que ali estava tão presente. E o número destes que são marcados, o autor ousa dizer 144 mil. Ou seja, para dizer a totalidade daqueles que são eleitos, escolhidos de Deus. Não é um número fechado, é um número para dizer que todos aqueles que fazem a vontade de Deus estão incluídos nesta nomenclatura, nesta numerologia. Depois, o autor sagrado mostra esta liturgia dos servos de Deus diante do ancião. E ali eles se apresentam como aqueles que trazem o recado ou a prova daquilo que enfrentaram.
trazem palmas nas mãos, vestidos de branco. E depois o autor diz que foram aqueles que vieram da tribulação e que venceram a tribulação. E venceram não por mérito próprio, por forças próprias, mas sim porque Deus os protegeu, os marcou, os escolheu e os deu força para vencer estas tentações. Diz no final do texto: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Portanto, estes servos participam daquilo que Jesus vivenciou, ou seja, o seu martírio. Aqui vem, portanto, esse convite da igreja primitiva que se estende até hoje a cada um de nós. Os santos nada mais são do que aqueles que lavaram sua roupa no sangue do Cordeiro, ou seja, que se identificaram com Deus, que de tal modo que muitos deram a sua própria vida em nome desta fé que alimentaram. O texto do Evangelho, amados irmãos e irmãs, é muito conhecido, Mateus capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, aqui nós percebemos neste evangelho tão conhecido por todos nós, o evangelho das bem-aventuranças segundo Mateus, mostra justamente esta beleza do caminho. O que agrada a Deus nem sempre agrada aos homens. A lógica de Deus não é a lógica dos homens. A lógica de Deus diverge da lógica dos homens. Por isso mesmo, nós podemos começar esta pequena reflexão mostrando que Jesus nos apresenta 9 tipos de caminho. Tem um curso que eu dou para as pessoas chamado Enneagrama. E neste curso nós estudamos 9 tipos de personalidades. Cada pessoa teve o seu trauma e cada pessoa, ao longo da vida, ela ficou em um lugar do mapa da existência, onde ela não conseguiu dar passos e a sua personalidade sufocou a sua essência. Aqui neste Evangelho de Mateus, nós também passamos por 9 propostas de Jesus. São 8, a 9ª dizem que é complemento da 8ª, mas podemos dizer que são 9 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que fala Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Parece uma ironia. Jesus dizer que feliz é o pobre. É claro que é mesmo. Jesus não fala de um pobre simplesmente um pobre sociológico, um pobre injustiçado. Jesus fala daquele pobre que esvaziou-se inteiramente do seu orgulho, da sua petulância
e deixou-se caminho aberto inteiramente para Deus. É este pobre que fala Jesus. O pobre que foi capaz de fazer um caminho de autoconhecimento e de mortificação, para deixar Deus imperar nele. É este que Jesus fala. Portanto, este é feliz aos olhos de Deus. O segundo caminho, ou lugar que Jesus nos apresenta, é daqueles que ele chama de aflitos. Aflito é todo aquele que enfrenta o sistema em nome de uma causa. A causa aqui é o reino de Deus. A este tem como resposta de Deus a consolação. Portanto, se nós nos colocamos no lugar dos aflitos, porque buscamos defender uma causa, teremos como resposta a consolação. O terceiro caminho que nos mostra Jesus é o caminho dos mansos. O manso é aquele que não se vê como Deus, mas é aquele que se vê como um servo, como aquele que depende de Deus. E a este que assim se comporta, Deus diz, possuirá a terra como lugar da felicidade, a terra como lugar da paz interior. O quarto caminho que nos mostra Jesus é o caminho daqueles que têm sede de justiça. No mundo de hoje, tão injustiçado, tão cheio de realidades que não agradam a Deus, aquele que enfrenta, buscando e defendendo a justiça de Deus, a este tem como resposta de Deus o saciar-se, ou seja, aquilo que ele busca será alcançado, porque Deus vai ser o alimento para a sua fome. Depois, o quinto que Jesus mostra, o quinto caminho, é o caminho dos misericordiosos. Misericordioso é aquele que sente a dor do outro, é aquele que se coloca no lugar do irmão. A este, Jesus vai dizer, possuirá a própria misericórdia. Quando nós nos colocamos, portanto, como aqueles que vivem, que sentem a dor do irmão. Os misericordiosos serão como resposta à própria misericórdia. O sexto caminho que nos apresenta Jesus é daqueles que se colocam como puros de coração. Puro de coração, mais uma vez, é aquele que se coloca não na autossuficiência, mas aquele que busca cheirar a Deus, ou ter o perfume de Deus. Por onde passa, deixa o cheiro de Deus. A estes, diz Jesus, verão, contemplarão a Deus. A sétima bem-aventurança é daqueles que promovem a paz, e não a violência, como um monte de baderneiros que ao longo desta semana estiveram impedindo o trânsito livre das pessoas. Estes defendem a violência. Aqui Jesus fala dos que promovem a paz, diferente dos baderneiros que estavam nas estradas esses dias. Portanto, amados irmãos e irmãs, Jesus quer que sejamos promotores da paz. Oitavo caminho de Jesus: aqueles que são perseguidos por minha causa, estes contemplarão o reino de Deus, terá como resposta para todos eles. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, terminamos, diz Jesus, aqueles que são perseguidos, injuriados e perseguidos, e as pessoas mentem, armam ciladas contra eles por minha causa, estes serão defendidos e recompensados no céu. Caríssimos, o caminho que nos apresenta Jesus é o caminho da fé. Precisamos estar sempre nesta convicção de que é na fé que nós precisamos viver o nosso dia a dia neste mundo. E aí trilhemos estes caminhos que aqui nos propõe Jesus. Termina São Paulo dizendo, melhor São João, na carta que ele escreve, dizendo que nós ganhamos um grande presente. E o presente é de sermos filhos de Deus. E de fato somos. E aqueles que não se colocam, não nos reconhecem como filhos de Deus, é porque ainda desconhecem o próprio Deus. Vivamos com intenso zelo e busquemos em Deus a nossa santidade. A santidade não é um mérito, não é uma conquista, a santidade é um dom de Deus.
Mas para atingirmos essa santidade, precisamos passar pelo caminho dos pobres, pelo caminho dos aflitos, pelo caminho dos mansos, pelo caminho de quem tem sede da justiça, pelo caminho dos misericordiosos, pelos caminhos dos puros de coração, pelos caminhos dos que promovem a paz, pelo caminho dos injustiçados. Assim, portanto, tendo sempre Deus como foco na nossa busca, veremos a Deus e seremos autênticos filhos de Deus, como são os santos que hoje nós celebramos. Peço a você que, ao receber esse meu vídeo e os áudios que te envio toda semana, todos os dias, que não esqueça de, se você não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube do Padre Gildenor. Peça a alguém, seus amigos, que se inscreva no canal do Padre Gildenor e junto comigo vamos evangelizar. Junto comigo se faça um evangelizador e assim faremos com que a palavra de Deus cumpra o seu efeito, chegue às pessoas, evangelize aqueles que muitas vezes não podem ou não querem ir à igreja. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,